Olá, muito boa tarde. Desta vez o drama dos incêndios atingiu a Grécia, uma tragédia que é também um apelo ao envolvimento solidário dos povos e das nações. É o que vamos olhar com a análise de Celso Paiva, jornalista da Renascença, que está hoje connosco, mas entretanto ficam também os temas da atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. O Papa manifestou o seu pesar pelas mortes que ocorreram na sequência de tragédias na Grécia e no Laos. De férias no Vaticano, Francisco acompanha também o drama dos migrantes que procuram chegar à Europa através do Mediterrâneo. Sono giunte in queste ultime settimane drammatiche notizie dei naufragi di barconi carichi di migranti nelle acque del Mediterraneo. Esprimo il mio dolore di fronte a tali tragedie ed assicuro per gli scomparsi e le loro famiglie il mio ricordo e la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello affinché la comunità internazionale agisca con decisione e prontezza, onde evitare che simili tragedie abbiano a ripetersi, e per garantire la sicurezza, il rispetto dei diritti e la dignità di tutti. O Papa Francisco e a Igreja Católica em Portugal associam-se à celebração do Dia dos Avós, que se assinala anualmente a 26 de julho, memória litúrgica de São Joaquim e de Santa Ana. A Comissão Episcopal do Leicado e Família divulgou uma mensagem para esta data, apresentando os avós como altar da sabedoria. Ai nonni che hanno ricevuto la benedizione di vedere i figli dei figli è affidato un compito grande: trasmettere l'esperienza della vita, la storia di una famiglia, di una comunità, di un popolo. Condividere con semplicità una saggezza e la stessa fede, l'eredità più preziosa. Beate quelle famiglie che hanno i nonni vicini. Il nonno è padre 2 volte e la nonna è madre 2 volte. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Igreja Católica está a promover em Fátima o 44º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica. A iniciativa, que está a decorrer até este sábado no Santuário de Fátima, tem-se afirmado como um autêntico laboratório de formação para sacerdotes e leigos em Portugal. Um espaço de renovação, de busca de novos métodos, para que cada momento litúrgico e de oração possa ser de facto sinónimo de festa, veículo da Boa Nova que a Igreja Católica quer continuar a transmitir ao mundo. Há 44 anos consecutivos que a Igreja presente em Portugal teve e tem esta preocupação da educação litúrgica do povo santo de Deus e de facto estes encontros nacionais e realizados aqui em Fátima têm contribuído como que uma escola nacional de liturgia no aprofundamento da celebração da fé e da compreensão mais alargada dos mistérios que a liturgia celebra, porque é sempre a fé da Igreja que é celebrada, é sempre a Bíblia que é rezada. Este ano o evento tem como tema liturgia e espiritualidade e conta com mais de 900 participantes, entre os quais 80 sacerdotes, 12 diáconos e 800 leigos. Leitores, salmistas, membros do coro, maestros e organistas, ministros da comunhão, acólitos e ainda 53 casais, que tiveram também a oportunidade de aprofundar a sua vivência cristã em família.
todas as manhãs são dedicadas à liturgia das horas, à celebração da Eucaristia, à preparação das mesmas e num dinamismo que favorece este encontro com a alegria do Evangelho, com Cristo mesmo. E depois a parte da tarde, mais de âmbito formativo no sentido mais estrito, mas também com a celebração de vésperas e com algumas celebrações pela noite. E desta maneira pensamos nós que estamos a continuar a dar este contributo às dioceses presentes em Portugal, porque é um trabalho da Conferência Episcopal Portuguesa, pela sua Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade e o respectivo Secretariado Nacional de Liturgia, e felizmente que a participação é numerosa e que também reflete toda a realidade do território da Igreja presente em Portugal. A tónica colocada na espiritualidade tem como base a consciência de que muitas vezes o esmorecimento que marca a celebração dos sacramentos é motivado pela falta de compreensão por parte das pessoas dos ritos e gestos que estão a ser realizados e também da oração. E quem é responsável pela sua transmissão tem de ter isso bem presente. As cerimónias, a liturgia para muita gente são as cerimónias, têm um espírito, têm um sentido. Normalmente diz, é preciso explicar as coisas, explicar o que são as flores, o que é o branco, o que é o fumo, o que é o incenso. Sim, é preciso explicar, mas sobretudo é preciso entender o que é a oração. E a oração é rito, a tal cerimónia, e é oração, é prece. E a boa harmonia entre o rito bem celebrado e as orações bem feitas dão a celebração, e pela celebração se percebe qual é o espírito, qual é a questão, qual é a verdade. Um dos aspectos que mais preocupa a Igreja Católica no que toca à liturgia é a formação de quem preside aos diversos momentos celebrativos, sejam membros do clero ou leigos. A presidência é aquele que marca o ritmo, não é? E se ele marcar o ritmo da espiritualidade, as pessoas terminam por entrar. Por exemplo, se o presidente, quando reza uma oração, não o faz de modo a arrancar aquelas palavras do coração da Assembleia, a Assembleia desliga, não é? Se o leitor, quando lê, não lê para aquela gente falando, dizendo o que vai no coração de Deus, termina por aquilo que Deus quer dizer à Assembleia, não chegar à Assembleia, perde-se. Portanto, todos nós temos de ter consciência daquilo que fazemos. O 40º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica a decorrer em Fátima, a aposta da Igreja Católica na formação permanente de sacerdotes e leigos. A Sociedade Missionária da Boa Nova está reunida em Fátima para perspectivar o futuro e eleger novo Governo Geral para a congregação. Cumprido um ciclo de 4 anos à frente dos missionários da Boa Nova, é tempo de passar o testemunho, de analisar o trabalho feito e de perceber de que forma é que esta congregação pode continuar a ser relevante nos tempos atuais. No decurso dos trabalhos em Fátima, 4 verbos estão a ser sublinhados: discernir, ser, formar e viver. E uma atitude fundamental para a missão de hoje: escutar. Isso tem que ser o ponto de partida. Mesmo na própria formação, isso tem que ser o ponto de partida. O princípio de que o outro tem sempre algo para me dizer. O outro, seja ele cristão, seja ele budista, seja ele ateu, seja ele agnóstico, ou seja ele muçulmano. Tenha ele a religião que tenha, seja religioso ou arreligioso ou ateu, que partir do princípio de que ele tem sempre algo para me dizer. Isso tem que ser a postura
desde o princípio. Atualmente presente em 4 países, além de Portugal, Moçambique, Angola, Brasil e Japão, a Sociedade Missionária da Boa Nova enviou recentemente o primeiro missionário moçambicano para território nipónico, uma decisão que pretende marcar a vontade da congregação em dar novos passos na sua missão de evangelizar os povos. Quando falo em novos horizontes, refiro-me novamente às tais periferias, às periferias geográficas e existenciais. Temos que abrir-nos a novos horizontes. Não quer dizer que vamos imediatamente abrir-nos a outros países, porque isto também depende do pessoal que temos, da disponibilidade, que é bastante complexa. Mas nós queremos ter essa abertura. A abertura significa que nós devemos estar predispostos para ir para aquele país, para o país A, B ou C, sem nomear os países, portanto, privilegiando aqueles contextos onde nós achamos que tem mais importância a nossa presença como Instituto Missionário. Outro marco nos próximos tempos será a vivência do ano missionário, convocado pela Conferência Episcopal Portuguesa, pelos bispos católicos portugueses, e que tem início marcado para outubro, uma oportunidade também para reforçar o conhecimento acerca desta congregação, fundada em 1930, e para a busca de novas vocações. Sim, nós temos que trabalhar bastante intensamente nesse setor, no setor principalmente da pastoral vocacional, da animação missionária, mais do que pastoral vocacional, é a animação missionária. O país tem que dinamizar-se missionariamente. E isto também em relação com outros institutos. Por exemplo, há os IMAG, que são os Institutos Missionários Adjuntos, e nós aí nos IMAG estamos também a tentar, e isso naturalmente com diversas congregações, estamos a tentar também dar um novo elan a esta dimensão missionária, principalmente aproveitando este ano missionário que começa em outubro deste ano e termina em outubro de 2019. O padre Adelino Ascenso a terminar um ciclo de 4 anos como Superior-Geral da Sociedade Missionária da Boa Nova, aqui a perspectivar o futuro da congregação. Para aprofundar a atualidade religiosa da Igreja Católica, basta aceder à agência.eclesia.pt. Agora a Grécia e o drama das vidas que o fogo levou, uma realidade infelizmente conhecida dos portugueses, que já manifestaram a sua solidariedade para com este país mediterrâneo. É um tema que, para analisar hoje, em que contamos também com a presença entre nós de Celso Paiva, jornalista da Renascença. Olá, boa tarde. Desta vez foi a Grécia a ser flagelada com este drama dos incêndios e, uma vez mais, foi posto em evidência a necessidade de que os países tenham uns dos outros também para um mecanismo que seja eficaz no auxílio. Sim, este é um debate antigo, não é a primeira vez que se coloca a necessidade de existir qualquer coisa na Europa mais organizado e mais sustentado, digamos, que possa acorrer e ajudar os Estados-membros. Esse debate do ano passado com o que aconteceu em Portugal ganhou uma dimensão maior, enfim, a Europa percebeu claramente que tem que criar uma estrutura mais capaz e mais musculada, digamos, que possa ajudar os Estados-membros, e com o que está a acontecer na Grécia por estes dias, claramente que esse debate vai desenvolver-se e, portanto, muito em breve, eu acho que a Europa vai ter, de facto, uma força, uma agência, um corpo de proteção civil europeu comum, composto por elementos de cada um dos Estados-membros, viaturas, técnicos, peritos, bombeiros, as mais variadas valências, que permitam ter uma força que responda de forma rápida e autónoma a este tipo de situações. Para já o que temos, Portugal fez aquilo que todos os Estados, enfim,
cada um deles deve fazer, se espera que faça, que é oferecer ajuda. E, portanto, existe uma coisa que se chama Mecanismo Europeu de Proteção Civil, para o qual os Estados-membros lançam alertas, pedidos de ajuda internacional. Portugal, o ano passado, fê-lo variedíssimas vezes. Nós tivemos cá franceses, marroquinos, italianos, espanhóis a ajudar-nos. Isso acontece quase todos os anos. E, portanto, existe esse Mecanismo Europeu de Proteção Civil. Os Estados pedem ajuda, os outros Estados dizem o que é que podem, naquela altura e face à sua própria realidade, oferecer. Portugal este ano pode oferecer porque, de facto, o nosso dispositivo não está sob pressão. Estamos a ter um verão ainda não chegou, na realidade, tranquilo para os bombeiros, desse ponto de vista, e, portanto, podemos oferecer 2 aviões à Suécia, podemos oferecer 50 homens à Grécia, E, portanto, cada país oferece aquilo que pode em cada momento e é esta coordenação que depois, enfim, vai para o terreno, não é? Entretanto, o Papa Francisco manifestou as suas condolências, apelou também a esta dimensão da solidariedade. Também o Arcebispo Católico de Atenas, o Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomeu I, figuras que têm presença na realidade social grega, no caso Bartolomeu I, mas o Papa Francisco também aqui a apelar aos crentes, aos católicos, sempre esta dimensão da solidariedade. E aqui eu recordava que o Papa teve uma encíclica ambiental, não é? Laudato Si, em que já há algum tempo atrás ele chamava a atenção para a necessidade de mudarmos as consciências. E, em última análise, na origem destas tragédias acaba por estar uma realidade de alterações climáticas que nos levam a mudanças de mentalidade e de funcionamento no dia-a-dia. Está à vista, quer dizer, a natureza vai-nos dizendo, de forma às vezes cruel, que de facto é preciso repensar políticas ambientais, que é preciso tratar da prevenção, a tão falada prevenção. Por exemplo, o que está a acontecer na Grécia, lá, como nos aconteceu a nós o ano passado, vai obviamente abrir o debate sobre se a estrutura de proteção civil está preparada, se havia limpeza de terrenos, se os sistemas de alerta precoce de risco são operacionais, se são eficazes. Portanto, a Grécia o que está a acontecer na Grécia, na Suécia, enfim, há um outro país que é a Letónia, que neste momento está a pedir também ajuda internacional. Portanto, o que está a acontecer nestes países vai desenvolver todos esses debates. E, portanto, a natureza vai se encarregando de dizer à Europa, enfim, aos Estados Unidos, à Ásia, estas tragédias, estas catástrofes na Ásia são muito comuns, que é preciso de facto repensar e montar planos de prevenção diferentes. O problema é que infelizmente, as alterações começam à partida a aparecer mais rápidas do que propriamente a mudança nas políticas. E mais difíceis de prever, mais difíceis até de adivinhar. O que aconteceu esta semana na Grécia tal como o que aconteceu o ano passado em Portugal, em junho e outubro. São situações extremas, muito difíceis de prever, muito difíceis de combater no momento em que elas acontecem, dada a sua violência, a sua rapidez. E os ambientalistas têm falado disso, os técnicos, os académicos, são as novas características, o tempo está a mudar, enfim. Eu volto a sublinhar a encíclica do Papa, a Laudato Si, em que ele próprio desafia o próprio sistema produtivo, a lógica do lucro, não é? Tantas vezes os negócios são projetados não atendendo a estas realidades. Claro. Não é? Sem dúvida, acaba por estar tudo ligado e uma coisa leva à outra. Há aqui há um efeito dominó e o Papa tem chamado incansavelmente a atenção para isso. O que nós fizermos ao planeta, obviamente o planeta depois nos vai devolver, é um bocadinho essa a ideia. E é fundamental. Tragédias como as de Portugal, o ano passado, as da Grécia, este ano, porque, enfim, os números dizem-nos que estamos perante uma tragédia de dimensões, de facto, muito grandes. Têm que fazer os governos pensar, os blocos, enquanto a União Europeia, os Estados Unidos, enfim, os próprios blocos pensarem, de facto, muito bem sobre como é que podemos fazer face a isto.
Há um problema sempre que, na teoria, ou teoricamente, já se sabia dos riscos, não é? Já são conhecidos, mas depois parece que as coisas só tomam um rumo mais concreto quando acontecem tragédias. Aí entramos noutro plano, entramos num plano quase de responsabilidade política e técnica sobre... Bom, no caso português, por exemplo, estamos há um ano no apuramento de responsabilidades, nesse processo de tentar perceber o que é que aconteceu. Já saíram muitos relatórios, já conhecemos muitas explicações. Faltam, por exemplo, a conclusão dos inquéritos criminais. Há inquéritos criminais ainda em curso sobre as responsabilidades que entidades e pessoas em concreto tiveram nos incêndios de junho e de julho e de outubro. Mas lá está, aí já estamos no plano político, a forma como cada país e os continentes em geral se conseguem preparar, se conseguem dotar. Não? Por exemplo, esta questão da Força Europeia de Proteção Civil é um bom exemplo. Não evitava a tragédia na Grécia desta semana, não, mas se calhar a resposta e a ajuda, o socorro chegaria de forma mais rápida, mais coordenada, mais útil, mais eficaz à Grécia se já existisse essa Força Especial de Proteção Civil Europeia. E eu lembro-me, não quero errar, mas é um debate que tem 15 anos ou mais. Esse foi um debate que, por exemplo, aqui em Portugal aconteceu a quando das tragédias de 2003 e 2005. Nessa altura tivemos que ser ajudados internacionalmente e já na altura se falava da necessidade de ter uma força europeia. Ora, essa força europeia não existe. Existem protótipos, existem reuniões, existem uma série de estudos sobre, mas, enfim... Permanecemos no âmbito das intenções. Permanecemos. Celso Parra, muito obrigado por esta presença aqui hoje entre nós. Não esqueça que mais logo, na Antena 1, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.